Salve, salve família, sejam todos bem-vindos. No podcast de hoje nós temos uma convidada muito especial, Tânia Teodoro, mãe, esposa, uma mulher forte e principalmente empoderada. Hoje ela está à frente do Amor Exigente há quase uma década, ajudando diretamente os familiares. Se você ainda não sabe o que é Amor Exigente, fica com a gente até o final. E se você não me conhece, meu nome é Anderson Etzel, eu sou o fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Tânia, obrigado por ter aceitado o convite. Tá? E parabéns pela sua decisão de estar aqui com a gente e falar um pouquinho do que é o Emergente, do que isso ajuda nas famílias. Obrigado por ter vindo, viu? Andy, eu é que agradeço, né? Em primeiro lugar, agradecer a você pelo convite, porque para mim é uma honra de poder estar aqui nessa tarde, e a gente poder divulgar um pouco desse trabalho que a gente faz, que deveria ser muito mais visto pelas famílias, porque o Amor Exigente ele é um grupo que ele já está aqui há 35 anos no Brasil, né? Que ele foi acatado pelo Padre Haroldo, e é um programa que tem salvado famílias. A gente tem muitos bons resultados e o Amor Exigente, ele é um grupo de auto e mútua ajuda. Infelizmente, a maioria das pessoas que nos procura são pessoas que têm problema com a dependência química, né? Mas o Amor Exigente, ele é qualidade de vida. Me diz uma coisa, Tânia, você falou que além de tudo isso que eu mencionei sobre você, você é psicanalista, conselheira familiar, terapeuta, tem a família. Como que você descobriu que era isso que você gostava de fazer e como que você chegou no Amor Exigente? Da onde que surgiu? Como você viu uma necessidade? Como que foi que você falou, cara, é isso, quero ajudar nesse nicho de galera e tal. Como que você chegou no Amor Exigente e como você optou por essas funções que você exerce hoje? Então, Andy, né? Eu sou pastora também, né? Você Ah, esqueceu de falar é isso, né? verdade. Eu tô junto com a Bem minha lembrado. mãe ali, né? Eu sou a segunda da minha mãe, né? Na igreja, né? E assim, é uma história bem grande, né? Eu não conhecia nada de dependência química. E nós tivemos uma vizinha que ela pediu uma ajuda, porque eu sempre fiz um trabalho social. Mas até então eu tinha uma empresa e eu trabalhava como pessoa jurídica. E quando essa menina ela me pediu uma ajuda e eu não tinha noção de como podia ajudar ela, e passou uns 2 meses, ela morreu dentro de uma biqueira, e aí me despertou, né? Foi muito triste conhecer alguém, uma menina tão bonita e que acabou entrando no mundo das drogas. E a gente vê as coisas acontecendo e a gente não busca conhecimento. E aí, com a morte dela, veio esse despertar, né, de fazer alguma coisa. E Entendi. aí eu comecei a buscar informação, e como eu sou uma pessoa muito ansiosa, e logo eu já estava envolvida fazendo trabalho com dependência química. Só que fazendo esse trabalho, eu vi a necessidade de trabalhar as famílias, porque a gente fala, quando as pessoas elas chegam na dependência química, a dependência química é só a cerejinha do bolo, né? Já vem de uma família disfuncional, uma família assim que precisa em todo o âmbito familiar ser tratado. E aí eu falei, pô, eu comecei a ver essa necessidade e aí comecei a buscar. Mas como que você descobriu o Amor Exigente? Por onde que você foi que você chegou lá? Como Então, que você sentiu a dor, teve o despertar, você falou, cara, eu preciso buscar algo para ajudar. Quem foi alguém que indicou? Como que você sim, descobriu? Como que eu foi? conheci o NA, que sou apaixonada pelo NA. Só que quando eu conheci o NA, mesmo assim eu ainda achei que eu precisava de algo mais completo ainda. E aí foi que me indicaram o Amor Exigente, e aí eu fui lá por curiosidade e estou lá até hoje. Tá, aí você chegou no Amor Exigente, mas você, qual que foram os seus passos? Você chegou lá, ok, encontrou uma galera lá, Sim, aí já havia uma reunião de família, tá bom. e aí a gente nunca pode dar um veredito na primeira reunião, o segredo está na próxima. Eu voltei e eu continuei voltando e fiquei apaixonada pelo programa, porque esse programa ele restaura casamentos. Quando você vai para o Amor Exigente, você consegue olhar para uma criança e já identificar, sabe, o comportamento, porque nós trabalhamos comportamento, né?
E Sim, quando a gente vai sim. para o amor exigente, a gente consegue. Eu falo que o amor exigente é igual é uma cabeleireira. Ela já olha para o cabelo ali e já fala assim: nossa, aquele cabelo precisa de uma hidratação, aquela coisa. Você E o amor consegue. exigente também é assim. Entendi. O amor exigente existe uma metodologia. Nós trabalhamos, são 12 princípios, e a gente trabalha os princípios. E uma coisa que eu gosto muito, acima de tudo, o sigilo, né? Quem você vê aqui, quem vê aqui, aqui Sim. permanece, É né? um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, é um lugar que as pessoas podem falar, elas podem ser elas mesmas. Aquilo que elas não têm oportunidade de falar com outras pessoas dentro de casa, lá ela tem. E E, quando ela chega lá, ela sente isso. e como que funciona, ô, Tânia, o ritual? Por exemplo, vocês têm lá uma sala do amor exigente, você está lá, vocês aguardam as famílias chegarem através de algum lugar, certo? Sim, Quando a família chega lá, qual o direcionamento? Como que funciona? O Anderson tá chegando lá, eu tenho um problema com um ente querido que tá perdido no álcool e na droga. Aí falaram, ô, vai lá no Amor Exigente, que lá você vai conseguir alguma orientação do que fazer e como fazer. Quando eu chego lá na sala, como que é a abordagem? O que que vocês falam? O que que é legal para eu ter de retorno? O que que qual é a sondagem, a triagem que é feito naquele momento? Como que funciona? olha, uma coisa que eu amo no amor exigente é que já chega assim, acolhida. Quando O você chega, acolhimento o acolhimento ele é é o fundamental em carro-chefe ali. todos os lugares que a gente Legal. vai, né? E assim, a gente aprende que, assim, a pessoa quando ela chega no amor exigente, o legal é isso. Ela vai porque às vezes ela vai por conta do filho, por conta do marido, e quando ela chega lá, ela através da metodologia do amor exigente, Tá bom. que nós trabalhamos lá, com partilhas e tudo, e ela vê que quem tem um problema não é a pessoa que está internada, mas quem está com o problema é a pessoa que foi buscar ajuda. E é ali que ela vai se conhecendo, porque a pessoa é ela codependente. E o codependente, ele está mais doente do que o adicto em si, né? Você E aí a pode. gente trabalha isso, a codependência. Tá. Só abre um parênteses, só para quem está nos assistindo, o que é uma codependência? O que que é um familiar codependente? Quais são as características que talvez a pessoa que nos assistir falar, cara, eu tenho esse comportamento, eu acho que eu sou codependente, eu preciso dessa ajuda. O que seria Olha, isso? Consegue exemplificar? olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção na codependência, um certo dia, eu sempre sento de frente para a entrada, entrou uma senhora com uma leg, com um vestido, com um lenço na cabeça. E, a princípio, quando eu olhei para ela, eu falei: acho que essa mulher é uma moradora de rua, deve ser algum adicto que veio aqui, né? E quando aí ela sentou, tal, tal, aquela coisa. Aí quando ela começou as partilhas, aí eu vi que ela era uma mãe de um adicto, De um né? adicto. Então ela era codependente. O codependente, ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do outro. Sim. Aí essa mãe, ela não cuida mais dela, ela vive em função do outro, seja mãe, seja mulher, seja que for, né? Ela abre mão dos princípios dela para viver a vida do outro, né? E ainda acaba sendo a facilitadora, né? E Total. aí essa pessoa, ela não se cuida mais, ela já não. Se você perguntar o dia que ela foi no salão arrumar o cabelo, ela não sabe te dizer. Se você perguntar, quer dizer, tudo aquilo que ela teria que fazer para ela, ela deixa de fazer para ela porque ela está preocupada só com a vida do outro. E achando que vai salvar a vida do outro. Salvar. E outra coisa que eu aprendi no amor exigente. Nada muda se eu não mudar. A mudança vai partir de mim primeiro. Se eu quero que o outro muda, primeiro a mudança vai partir de mim. É isso que é uma coisa. E assim, quando a gente chega no amor exigente, a gente vê assim, o ontem nós não podemos mudar. O amanhã só pertence ao poder superior, mas o hoje nós podemos fazer diferente. E quando você começa a ir para uma reunião, você vai aprendendo isso, vai vendo com as partilhas, e é maravilhoso. E me fala uma coisa, tá bom, Tânia, cheguei lá, você me fala tudo isso, que eu preciso me melhorar, que o problema está em mim e tal. Só que eu atendo muitos CTs e algumas clínicas que a gente encontra muita dificuldade na negação do familiar. Muitas vezes ele não admite que ele precisa fazer parte da recuperação, que ele precisa ter um entendimento de algumas coisas. Por exemplo, teve uma família que eu conversei recentemente. O que que ela fez? Ela recebeu o cara de quando saiu de dentro daquele tratamento com uma festa, regadas de bebida, churrascos, e, não, e dizendo que o problema não está com eles, Ah, eu que não tem que bebo, tomar, é ele que é bebe, ele que, não. ele que tem a perda de controle. Quando a família chega lá, que você encontra essa barreira de negação da realidade dos fatos de que aquela família precisa entrar em recuperação, ela precisa se modificar, ela não tem que parar de projetar os traumas nela
delas no filho, ou no marido, ou na filha, seja quem for, como que vocês quebram essa objeção? O que que é feito lá para ter um case de sucesso com aquela família, elas entenderem que, cara, vocês precisam também entrar em recuperação. Primeiro, né, Andy, quando a pessoa chega lá, a gente nunca fala para ela que ela Que não, é, não, é um não, processo, não, a gente nunca fala. Por não quê? Já começa assim, a pessoa mesmo, pelas partilhas até do outro e pelos princípios, que nós trabalhamos um princípio. Tipo, a gente está no mês de janeiro, então é um identificador. Quem sou eu? Por quê? ah, que As legal. famílias elas têm que entender, porque assim, Andy, tudo tem uma raiz, e tudo faz parte na estruturação da família. Todo problema que a gente vive hoje está na estruturação da família, porque é aquilo que eu já te falei, já é comportamental, né? Então já começa assim. Quando um casal ele casa, eles já vêm com as suas tradições, com as suas Suas culturas, crenças, né? com as suas culturas, né? Então já fica difícil e tal, tal, por aí vai. Por exemplo, eh, eu achava que a gente não tinha dicção. Até porque antigamente era normal que os pais bebessem, aquela coisa todinha. Só depois que eu tô namoro exigente, depois que eu já perdi meu pai, tal, tal, é que eu entendi que o meu pai ele era um alcoolista. Então, meu pai era aquele que todo fim de semana ele ficava bêbado. E pra gente era normal, porque até então, pelas nossas culturas, era normal que o pai de família ele fosse trabalhador e que fim de semana ele trabalhou, ele tem direito de Tenho beber. direito. Só que a É, gente não entendia que isso é uma doença. entendi. E acima de tudo, a coisa que a gente precisa, as famílias têm que entender, Andy. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é que as pessoas não entendem que a adicção, quando a gente fala adicto, ele quer dizer escravo de algo. E quando a gente fala de adicção, ela não quer dizer quando a gente fala de adicção, as pessoas acham que é só droga, né? Não é. Nós temos pessoas, inclusive agora, a maior adicção que nós estamos encontrando, que eu tenho atendido, são pessoas nesse joguinho maldito aí, desses negócios de tigrinho, que eu não sei nem como que é esses jogos. É, tá uma febre mesmo Eu isso. tô com uma pessoa aí que ela tá devendo 130 e poucos reais para um agiota. Essa menina linda entrou em depressão, tá afastada do trabalho, de tudo. Então, assim, tudo aquilo que sai do normal vira vício, vira uma adicção. Então, nós temos pessoas que estão viciadas na pornografia devido a muita facilidade, né, de estar Sim. com a internet, essas coisas. Então, são várias coisas, né? Só que a adicção em si, quando nós falamos de alcoolismo, que é a droga que mais mata, as pessoas só têm falado da K2, K9, mas o álcool ainda está em primeiro lugar, né? E é assim, as pessoas têm que entender que é uma doença. Então, a família tem que entender que é uma doença, e se é uma doença, como qualquer outra doença, ela tem que ser tratada. E quando você leva alguém para internação, a família também ela tem que aderir a esse tratamento, porque a família também ela está doente. E segundo a OMS, um adicto na família, ele mata de 8 a 18. Por quê? O pai, a mãe, quem está Tudo que ali estão em à volta volta, no envolto, eles sofrem. acabam sofrendo, é nervoso, aí diabetes, pressão alta, N problemas. E a família fica toda destruída. Então, aí, beleza. Vocês não, de bate-pronto, vocês não trabalham o lance de que, pô, eu preciso me modificar e você precisa que frequente regularmente o maior número de reuniões possíveis familiares. Dentro desse contexto que você me passou, muitas das vezes, quando eles chegam lá, o filho ainda está dando trabalho, ou eles internaram o filho e foi direcionado para lá, ou chega de tudo para vocês? Como que é? As 2 coisas, Andy. Só que, assim, o mais importante é a CT ou a clínica que está com esse aluno, que eles encaminhem a família, porque todos os grandes centros de reabilitação, as CTs, que fazem um trabalho sério mesmo, Aham. eles aderem ao amor exigente. Por quê? Tem a obrigatoriedade, que são 4 carimbos. A pessoa vai na reunião, aí tem a nossa assinatura e o nosso carimbo. Então, é o comprovante no dia da reunião de que a pessoa frequentou. Então, ela pode ter uma falta por mês. Por quê? É lá que a família vai saber como lidar com essa pessoa. Porque, que nem você falou, não adianta, a pessoa ficou internada há um ano, aí chega dentro de casa, aí tá bebida, tá o cigarro, tá tudo. Não. Primeira coisa, enquanto a família está no tratamento, geralmente as CTs têm um outro grupo que atende o adicto, né? Ah, e que vai ensinar para ele lá também. Ele vai aprender.
aprender os evite pessoas, lugares e hábitos. Porque se a pessoa ficar internada, aí ela fica reclusa ali de tudo aquilo. Aí ela chega dentro de casa, tem a cerveja na geladeira, tem tudo ali, aí fica Fica de difícil. fácil acesso. Por mais que Então eu a saiba família que eu tem que. não tenha esse tipo, eu tenho que ter esse controle, mas estando fácil acesso, fica mais difícil. Porque você falou que muitas clínicas fazem esse trabalho. Aqui eu moro no Grajaú, na Zona Sul, de todas que eu vou, eles não têm esse direcionamento em eficácia de comprovação de reunião, mesmo que seja online, de acompanhamento. Eles focam muito no adicto, no assistido. Não tendo, é por isso que esse projeto ele está canalizado para isso, para que a gente faça com que eles entendam também que é necessário o familiar ter esse acompanhamento. Para vocês que estão fora, a pessoa que chegou lá, passou um pouco do tratamento, beleza, vocês começaram a tratar aquela família. É, existe alguma diretriz que ela precisa ser a premissa das coisas? Então, por exemplo, a família chegou lá destruída, o ente querido está internado, ou é violento, não conseguiu fazer uma intervenção, etc e tal. Vocês têm a obrigatoriedade de opinar no que fazer com aquele cara? Ou a forma que vocês conduzem é de orientação e de um caminho que melhor seguir, a pessoa segue se quiser? Como que. Porque a gente se sente um pouco impotente às vezes, que a família nega algumas coisas, você dá o direcionamento, mas a família não faz. O que que você encontra lá dentro de mais dificuldade quando as famílias chegam lá, por exemplo? Ó, Andy, é que assim, a gente não pode impor, a gente só pode sugerir. Só que nem eu tô te falando, o Amor Exigente, ele é um grupo, é tão bem elaborado que as pessoas, elas chegam, quando as mães, a gente já começa a falar dos princípios, as mães já começam a chorar, entendeu? E aí, quando a gente começa a trabalhar com a metodologia, que nem eu te falei, a gente trabalha com os princípios, tal, tal, e isso aí, porque ele vai dentro da família. E ali as pessoas vão pontuando o problema que ela está vivendo, você entendeu? E ali, conforme elas vão vendo, a gente não precisa falar nada, que elas mesmas já vão sentir, porque o amor exigente, ele já trabalha essa metodologia que já faz a pessoa se conscientizar de que ela precisa mudar, entendeu? E assim, agora quando a casa, a Fundação Casa também, e as CTs, eles vê pelo comportamento da família, aquela família que nunca fala não. Então, um adicto ele não gosta de ser contrariado, sabe? E dentro do grupo a família vai aprender a lidar com isso, a falar o não, sabe? Porque geralmente a família é muito facilitadora. Sim, mas eu quero dizer assim, essa metodologia que você falou e esses princípios, não precisa falar todos eles ou muito profundo. O que é isso? Por exemplo, Anderson, o princípio é X, metodologia é essa. E como que é aplicado isso com o familiar? É em grupo, eles se identificam com alguém e vocês começam a fazer esse trabalho no individual. É, essa metodologia ela é aplicada nas reuniões, toda reunião é um formato diferente a cada dia. Como que isso é aplicado e o que é, para ficar um pouco mais É claro? assim, ó. O que é princípio, por Ó, exemplo? o princípio é assim, que nem Espirituais, a né? gente tá no a gente tá no mês 1, que é mês de janeiro, que é identificador, que aí a gente fala, a gente vai falando das as raízes culturais, e aí a gente vem vindo. E aí a gente vai vendo por que que nós chegamos nessa coisa que está agora, Tá, nessa loucura toda que a gente está tá bom. hoje. Aí a gente vai para o mês de fevereiro, é o princípio 2. Aí a gente começa a trabalhar o princípio, pais também são gente. Então a gente trabalha Cada mês é cada um mês um princípio. princípio, Tá e bom. esse princípio é o princípio que é voltado para a família. O que que nós estamos fazendo no dia de hoje para que a gente tenha tantos filhos rebeldes, para que a gente. Porque de 40 anos para cá foi se mudado toda uma criação, aquele que tinha o respeito de pai para com os filhos, de filho para com os pais. Hoje a gente vê que tudo. Que se perdeu esses valores de respeito entre pais e filhos, sabe? Aquelas famílias tradicional que o pai não precisava bater, a mãe só falava assim: ó, eu vou contar para o seu pai. O filho já tinha medo, sabe? De porque que o pai ia
ter a represa, né. Aí veio a lei da palmadinha, veio todas essas coisas que foi acabando desestruturando as famílias, sabe. Aí as famílias, elas foram perdendo o tino. Hoje em dia eu vejo que eu vou em muitos lugares, as famílias andam fazendo esses resgates, sabe, de cultura das famílias, porque quando as famílias, elas começaram a abrir muita mão dos filhos, aí começou a virar isso, sabe, porque antes os filhos tinham horário para entrar dentro de casa. Sabe, os filhos eram criados, para ser. Hoje os filhos são criados para ter, e É, foi virando essa bagunça todinha que está nas famílias. Hoje você vê que tem, eles acham normal os filhos aí ali, tá lá, não respeita mais os pais, sabe, às vezes estão ali fumando na frente dos pais, e muitos até fumando maconha até os junto, valores e foram foram invertidos. invertidos, né? E quando foi se acabando tudo isso, virou essa bagunça. Então os princípios, a gente vai trabalhando tudo isso. Só que fora isso, a gente tem os minutos da partilha. Quando chega na partilha, é a hora que as famílias vão lá, se apresentam e fala o que que elas estão fazendo ali, o que que aconteceu, e assim vai indo, sabe. E Vai as criando uma corrente, uma sim, conexão entre sim, outras famílias para se sim. E autoajudar. às vezes, uma família ela se identifica muito com o problema da outra, e a gente vai vendo aquilo que é bom, a gente vai pegando, sabe, o que que outra fez. Porque assim, tem pais aonde vai se perdendo tudo isso, onde é que nem eu tô te falando, é bem complexo, é por isso que a gente trabalha um princípio a cada mês, sabe. Porque se eu for ficar aqui te falando um por um, Sim, sim. senão a gente vai passar o dia inteiro, mas assim, através dos princípios, da metodologia, a gente vai trabalhando, as famílias vão se identificando, e a gente faz isso em grupo, sabe. E ali a gente vai vendo onde que foi, porque assim, as mães, elas foram abrindo mão, sabe, ou pela falta de conhecimento também, sabe. Então, hoje a gente fala muito de prevenção, e quando você fala de prevenção, principalmente com as crianças, eh, aí eu creio que a gente vai diminuir esse número alarmante que nós estamos de droga, essas coisas, mas até porque hoje a gente vê as crianças tudo muito nova usando droga e o pessoal fala que é normal fumar maconha, que a Não, maconha é medicinal, e tudo vai começando do cigarrinho, daqui a pouco foi para maconha e assim vai indo. Por quê? A dependência química ela é progressiva, fatal e incurável, então ela vai querendo sempre mais. sim. E me fala uma coisa, Tânia. Agora a gente tem outros cenários que nem você comentou, que são esses jogos de azar. Se o nome já fala que é de azar e a pessoa não entende que aquilo é, porque o jogo é o quê? Eles te dão coisas, você ganha, tem aquela sensação, aquele prazer de estar levando vantagem, que esse é o maior problema, e quando você vai ver, você se afunda. E tem essa K9, K2, que também está destruindo muitas famílias. Esse cenário é um pouco mais atual. A aplicação para esse tipo de galera é a mesma do que para dependente químico, ou não? Tem alguma Sim, porque diferença? assim, É tem igual. gente que fala assim: É o "Ah, é, comportamento que só migra de uma coisa para outra. sim", e até porque assim, a gente fala assim: "Ah, qual que é melhor ou qual que é pior", não existe, é aquele que a pessoa faz uso. Não existe a melhor adicção, a melhor droga, a melhor não, é aquilo que você faz uso, é aquilo que está te prejudicando, é aquilo que é a sua adicção. Que nem tem gente que ela não está fumando Macanol, mas ela está se destruindo no jogo, que nem eu te falei, eu conheço pessoas que estão se destruindo no jogo. Tem pessoas que são viciadas em cartão, eu tenho uma pessoa no grupo que ela era viciada em cartão de crédito, entendeu, de compra, viciada em compra, viciado e assim vai indo. Obsessão e compulsão Sim, por outras coisas. eu tinha um rapaz que ele é viciado em pornografia, e assim vai indo, então não existe a melhor e a pior, existe aquela que a pessoa Aquela que faz perde uso. o controle, né? Isso. E na sua experiência, Tânia, você acredita que as famílias têm essa perda de controle ou essa codependência ou não sabe lidar com aquele ente querido porque carrega algum tipo de culpa, algum tipo de ressentimento, algum trauma? Na sua experiência, quando você vê as famílias pelo comportamento, é esse caminho que a gente tem que ajudar as famílias de tirar a culpa, o peso de. Porque eu já escutei mães mais mães, né? Pais um pouco mais durões Mais e tal, resistente. mais resistentes, que não se sente com uma boa mãe, acha que não fez o correto, se sente fracassada. Essas pessoas que têm esse sentimento e não têm coragem de ter aquela conversa desconfortável com o ente querido, porque às vezes a família não tem coragem de falar o que precisa falar. Porque tem um pouco de culpa, ressentimento, acha que não foi uma boa mãe ou um bom pai. Nesses cenários, você encontra muito isso lá, e o que que a gente pode fazer, o que que vocês fazem para desmistificar essa parada? Porque tá muito
é incutido dentro, né? E Sim, como que se você depara muito com isso lá e como sim. que é? A maioria, eu vou te dizer que praticamente 70%, tá? 80% vai. A maioria das mães, quando elas chegam até lá, elas chegam assim, se sentindo muito culpada. Várias, eu tive assim inúmeras famílias que hoje estão muito bem. Por quê? Eh, eu tenho uma mãe que nem eu já te falei, ela estava o filho fez 16 internações, que ela pagava um valor absurdo, mas ela se sentia culpada. Então, por ela se sentir culpada, então o filho abusava, né, porque, adicto ele é uma bênção, né, ele desenha uma vaca na parede e tira leite, porque ele é manipulador nato, né. Total, total. E aí ela se achava culpada, porque ela trabalhava, achava que a culpa era dela, que ela não tinha dado muita atenção para o filho, por conta disso ele foi para droga e assim por diante. Eu tinha um pai também que esse pai foi, assim, maravilhoso, ele ficou mais de um ano no grupo, o filho arrancou tudo que pôde dele, e ele não tomava nenhuma atitude em relação ao filho, porque ele achava que ele era o responsável, porque ele separou da mãe. E aí ele acha que devido à separação, ele deixou a desejar para o filho e o filho foi para droga por causa disso. Então, quando eles vão para o grupo e a gente começa a trabalhar o princípio e a pessoa entende que o filho foi fazer uso porque ele quis, porque a gente está falando do outro. A gente só pode responder por nós. Quando a gente está falando do outro, o outro é responsável pelos seus atos. Ele foi porque ele foi curioso, porque Não ele soube lidar quis. com seus sentimentos, com a forma de vida. Sim, Não, sim. não dá para assumir essa responsabilidade, Sim, é isso. e aí quando os pais vão, eles começam a frequentar o grupo e eles e até esposas também, tá? Porque eu tinha uma esposa que ela dava dinheiro para o marido comprar cocaína e usar dentro de casa, porque ela era tão codependente, ela falava assim, não, é melhor eu dar o dinheiro do que ele sair para rua. Então era tudo que ele queria. E quando ela chega lá e depois ela se depara com essa situação, e eles começam a ir para o grupo, eles vê que aí eles ficam livres, sabe? Eles se libertam da culpa. E quando eles se libertam da culpa, eles começam agir, porque até então eles estão engessados, porque a culpa, o medo, eles engessam a Já. pessoa, eles não deixam a pessoa tomar a atitude que ela precisa tomar. Então, quando ela começa aí, a gente começa a trabalhar esse quinto princípio, que é a culpa, as pessoas ficam libertas. Aí sai de ser marionete de outras pessoas. Isso mesmo. Mas, em contrapartida, isso pode dar algum ruído também do outro lado. Porque quem tá desse lado tá vendo que tá perdendo aquela pessoa que consegue manipular, consegue fazer tudo o que ela quer, abusando, deixando aquela pessoa refém. A pessoa se desprendeu, cara, legal, eu consigo falar não, não sou mais facilitadora. E aí? Aí a pessoa agora tem um outro ponto que a pessoa não está acostumada com isso. Sim, Aí como que continua o olha, processo? sabe que é legal? Porque às vezes a pessoa pode Sabe o retroagir. que é legal? Com amor Aham. exigente, a gente fala que fazer tudo ao contrário, né? Então a gente ri muito no grupo, porque assim, tem os meninos da CTs, ele fala que amor exigente, né, ferra com eles, né? Por quê? Exatamente. Porque a família que agora então, quando as famílias elas vão para as reuniões, aí a gente trabalha, trabalhando esses princípios e aí a gente fala, né? Porque o adicto ele tem que ser pressionado e a coisa que eles não gostam é de ser contrariado. E aí a gente fala, né? Porque eles têm muito de eh, eles já têm o chá do Jatobon. A gente fala que quando eles estão nas CTs, quando dá 2 meses, eles já tomam chá de Jatobon, Sim, agora eu já tô bom, agora eu já posso fazer isso, agora eu já posso aquilo. sim. O cara tá 8 anos aí que nunca trabalhou, que nunca estudou, que não fez E nada. agora? Mas eles chegam dentro de uma casa de uma CT, numa clínica, aí eles estão 2 meses lá e o cara já fala, não, mãe, agora você pode me levar, porque agora eu vou trabalhar, agora eu vou estudar. O cara não fez isso durante toda uma vida, ele não vai fazer agora. E outra coisa, eles são manipuladores, que nem a gente fala, aí a família chega lá, eles querem o melhor chinelo, e aí a gente já fala, ó, agora você vai lá comprar aquelas Havaiana que quando pisa escorrega, sabe? Aquelas paralela. Aí o cigarro que eles querem melhor porque tem CTs que trabalha com redução, Sim, então pode ter o cigarro. Então a gente vai tirando, porque o cara tem que entender que ele não tá no spa. Ele exato. foi, Ah, e assim, ele não tá merecendo nenhum troféu. Porque assim, a gente fala sempre, de forma eles alguma. não são culpados pela doença deles, porque é uma doença. Sim, Só que eles são responsáveis pelo tratamento. pela recuperação. Então, assim, aí tem família.
que eu lembro quando eu era criança, a gente ia para Aparecida do Norte, né? E aí um dia antes era farofa mesmo, né? Hoje a gente vai para os restaurantes, mas era assim, a mãe que fazia o frango, fazia lanche, era aquela coisa todinha, né? Para poder ir para a excursão. Ai, E gente, não as sei bem famílias como que é. hoje, quando vão para as famílias que não são amores e gente, quando elas vão para numa visita, numa CT, Um aí banquete. elas vão lá levar a melhor comida, eles levam o melhor chocolate, o melhor. Eu falo sempre para a mãe, sabe essas lojas de R$ 1? Não sei aqui no centro como que é, né? Mas perto das nossas casas, que a gente mora na periferia, tem aquelas lojão do R$ 1. Sim. Aí você vai lá, compra aqueles bolachão do norte, sabe? Eles têm que entender, não é punindo ele, mas é para saber que tudo na vida tem um preço e que para eles estarem ali, para os pais estão ali, eles estão fazendo um sacrifício. Tem mãezinhas que elas pegam ali o LOAS, que pega um salário e elas se desdobram Pra para pagar. poder ir para uma Fundação Casa, para Sim. poder ir numa CT, para levar o melhor pro cara que nunca quis saber de nada. Então eles têm que saber isso, sabe? Tem que ter o valor, né? Então, Sim. esse lance do já tô bom, eu falo isso para as famílias também, porque é o que acontece. Passa um mês que o cara tá lá, no segundo, ele vai falar o que a família quer ouvir. Fala, "Mãe, eu já entendi, eu já sei como que funciona, eu já percebi onde que eu errei e tal, pode me levar." Só que cai naquilo que falou, se o cara usou sei lá quanto tempo, como que em um mês ou 2 meses não quebrou nem total a abstinência que o cara precisa passar lá pelo menos 90 dias, que é para começar a sentir o gosto de recuperação. E isso que e muitas vezes a família no anseio de ter o cara de volta, de ter o cara bem lá dentro de casa, cede. E é onde está o erro. Não, mas espera aí, Andy, só mais uma coisa. E aí, assim, quando eles estão lá, os 2 meses, em primeiro lugar, se ele já está pedindo para ir embora, as famílias têm que entender que ele não aderiu ao tratamento. Porque se o cara mesmo ele está consciente da dicção dele, ele não vai pedir para sair. Sabe? Porque o cara, quando ele ele adere mesmo ao tratamento, ele sabe que o tratamento é de 6 a 9 meses, dependendo da casa, e a primeira coisa que ele vai fazer é querer concluir o tratamento dele para sair bem. Então, quando ele já está com 1 mês, 2 meses, e ele já está querendo ir embora, é abstinência pura. E outra coisa, ele não aderiu ao tratamento. Entendeu? E outra coisa, aí fica assim: "Ai, mãe", aí eles são as vítimas, sabe? Total. "Ai, mãe, você não sabe que aqui a gente só come salsicha, é o que mais a Ai, gente meu, ouve, que aqui a gente isso, que aqui não sei o quê". E Ai, quando o meu cara tá na Deus rua, do que ele tá céu. É apanhando, ele exatamente tá isso. apanhando, É, a mãe não dorme, a mãe não dorme porque ela é codependente, né? Aí ela não dorme, qualquer barulhinho do telefone, ela já tá com medo. não tem "Nossa, será que paz, meu né? filho morreu? Ai, será que é a polícia? Será que meu filho tá preso?". E quando o filho tá numa CT, ela tem que deitar e dormir. Aí deixa eu te contar só mais uma coisa, Anderson, que eu lembrei agora que essa aqui foi demais. Diga. Tem uma família que um dia chegou em janeiro, foi bem o mês de janeiro. Chegou toda aquela família no grupo. Aí a mulher chegou para mim, né, e falou assim, ó, olha, a gente veio aqui hoje, eles tinham combinado. Você é culpada. E eu, oi? Eu já fiquei até assim retraída, né? Você é culpada. Eu falei, por quê? Foi a primeira vez em não sei quantos anos que a gente passou um Natal em família. Por quê? Ah, Todo ano, o que que acontecia? Eles não viajavam porque eles iam para CT, visitar. visitar esse rapaz que já teve não sei quantas Cara, que recaídas, história né? legal. E aí o que que acontece? Essa família começou a ir para o grupo. Quando família começou a ir para o grupo, há muito tempo, eles não sabiam mais o que que era Natal em família, porque eles tinham que ir para CT, essas coisas. Aí eu falei para ela, vamos fazer o diferente? Quem usou droga? Foi ele. Então deixa ele lá na casa, porque eles têm que sentir. E vocês vão viajar. Então aquela família, todo mundo viajou. Sem culpa. Todo mundo viajou e sem a culpa e passaram um fim de ano maravilhoso. E aí foram visitar ele, ele falou: "Mãe, o que que aconteceu com vocês?". Porque a família muda, Muda. Ah, sabe? pô, começa a se ter uma postura diferente, né? Se Diferente. posicionar, né? E aí é que eles vê que a família, por isso que eles falam que a Amores a gente ferra com eles, porque agora a família já não estão mais à mercê deles. E aí essa família foram tudo lá me agradecer, sabe? Foi maravilhoso. Acho que foi uma das melhores Case experiências de que eu já tive no sucesso. Amor Exigente. Então, o que você sugere, então, Tânia, pela sua experiência, é que tá com problema com o ente querido, legal levar lá para um CT ou para uma clínica que seja, e, e imediatamente procurar um grupo de ajuda, o amor Sim, exigente é essencial. o ideal. Sim. E dentro desse cenário de que o familiar precisa, o amor exigente, a gente já fica, pô, exigente, né? O Eu te que amo, mas não aceito o que você faz de errado. é esse o O lema? nosso lema. E assim, né? Uma coisa bem bacana que a gente tem que deixar claro que assim, tem pessoas, tem caras que são rato.
de casa De recuperação. de recuperação. Ah, eu já fui na não sei onde, já passei não sei onde, não sei onde, nenhuma casa presta para ele, né. Uhum. Então, já tem um problema ali, né. Só que assim, por quê? Tem família que fala assim: "Ai, lá tem piscina? Ah", eles não estão indo para o spa, aquilo que eu já falei, a família quer conhecer. "Ah, não, porque eu quero saber se lá tem piscina, se lá vai ter isso, se lá vai", então a gente até entende que a família quer ver o seu ente querido bem, né. Só que a gente fala o quê? Quando o cara nunca foi, você tem que dar essa primeira chance, né, que seja, eu tem gente que fala assim: "Ai, eu sou contra a involuntária". Eu sou super a favor da involuntária, porque nós já tivemos muito resultado bacana. Eu tenho, assim, inúmeros casos legais mesmo, Que de funcionou. que funcionou e que funciona, né. E assim, então, até então a família ela ainda não era uma família que frequentasse um grupo de ajuda e pra saber, fazer valer, né. Então a gente sempre fala, quando a pessoa nunca foi, seja menino, menina, nunca foi para uma casa, que a família leve a primeira internação, porque assim, a pessoa tem que entender uma coisa, que a pessoa ela tem o livre-arbítrio. Tem cara que já foi pra várias casas, ele fala assim: "Eu uso porque eu gosto". É um direito dele. Só que não é um direito da família estar se autodestruindo. A pessoa tem direito de fazer o que ela quer da vida dela, só que não pode a família morrer junto. Então, assim: "Ah, filho, você quer usar? Eu já te levei, já te dei uma chance". Aí, sabe, a família, ela tem que entender isso, que o outro também tem o direito de querer usar ou não. Porque teve gente que já falou pra mim: "Eu uso porque eu gosto". E aí? Como que fica a família? Entendeu? Então, assim, a princípio a gente sempre fala para dar uma chance e que leve essa pessoa voluntária ou involuntária. É, eu tinha muito resistência um tempo atrás sobre involuntária, porque eu não entendia que seria um melhor caminho. Só que a partir do momento que você adentra no processo, que você começa a perceber algumas coisas, eu entendi que ele não tem poder de escolha quando ele está lá. Sim, Ele não tem mais esse poder de decisão, porque ele está condicionado àquilo. Então ele vive e sobrevive para usar mais uma. sim. E não tem mais como ele falar, levantar o braço para pedir ajuda e não Ele não tem, consegue chegar à não consegue sobriedade chegar para isso. sozinho. Eu entendo que tudo isso a gente precisa ter uma espiritualidade, seja ela qual for, Sim, né? Dentro desse processo, você entende que para suportar tudo isso a gente precisa ter algo maior do que nós que pode nos ao poder ajudar a um superior, poder né? superior? Seja qual for a No fé. processo você acha importante e por quê? E é 90% espiritual. Sabe por quê, Andy? Eu sempre fui para Cracolândia, Biqueira, todo lugar. Já fui para tudo que você possa imaginar de coisas que eh, tem pessoas que nunca foram, que a pessoa só vai entender um pouco quando ela ir lá, entendeu? Quando ela ir lá numa Cracolândia lá dentro e ver. E assim, eu falo uma coisa que as pessoas não entendem que o adicto ele tem a dor dele. Eu tenho um menino hoje que eu falo que eu tenho um monte de filhos por aí da dicção, né. E aí a gente vê que é algo tão sobrenatural, que eu tenho uma pessoa que hoje é tão gostoso, agora mesmo antes do Natal, a gente se abraçou, se cheirou, ele é lindo, maravilhoso, aí você vê ele hoje profissional, trabalhando ali, você não sabe que 24 horas atrás ele estava numa biqueira, sabe, todo sujo igual um porco, e que hoje está casado, está lindo, maravilhoso. Então você vê que é algo a pessoa deixar o seu lar, estar ali comendo comida do lixo, você vê que é algo sobrenatural. Eu tenho um rapaz também, que ele ficou 12 anos comendo comida do lixo. Ele ficou comigo quase 3 meses. Ele falou assim: "Pastora, hoje eu quero ir embora. Tudo que você podia fazer por mim, você já fez. Hoje, eu não quero mais isso para minha vida". Só que ele já era uma pessoa porque, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que só vão dar valor à sobriedade, à vida, quando ele já perdeu tudo, quando ele já chegou no fundo da fossa. Que eu falo que no fundo do poço tem água. Água limpa, Aí né? ele vai dar valor. E essa pessoa tá bem já não sei quantos anos, casou, tá trabalhando em um hospital. Hoje ele tem um grupo, ele sai em tudo quanto é lugar, levando mensagem, sabe?
Então, existem casos e casos. E, assim, infelizmente, a molecada que está chegando agora, que está nessa K9, K2, essa molecada, elas não perderam nada. Então, é tão difícil trabalhar com eles, é muito difícil. Então, você tem que trabalhar a família, porque a partir do momento que a família colocar regras, que nem a gente fala que é comportamental, olha, a partir de hoje aqui funciona assim, a chave da casa não é mais sua, você perdeu o direito da chave da casa, tem que ter horário para entrar, sabe tudo isso? Então vai mudar tudo. Legal, mas aí, por exemplo, o cara aceitou o tratamento, né? A família aderiu ao processo, as coisas vão caminhando junto. O cara terminou aqui, volta para casa. E como que é a continuidade desse tratamento, vamos dizer assim? Então, por exemplo, o cara recebeu um tipo de tratamento lá dentro do CT, ele vai ser direcionado para um grupo de autoajuda, seja qual irmandade for, e a família também tem o papel dela de estar se tratando e tal. Como que é o direcionamento pós-tratamento? Então, por exemplo, o cara terminou aqui e a família também caminhou junto, se desprendeu, teve o case de sucesso, o cara tá bem. E como que é a continuidade agora daqui para frente? Qual que é a direção? O que que vocês orientam? Eu acho que um dos maiores erros que acontece de recaída, porque o cara tá lá dentro da casa, e lá dentro ele tem todo um acompanhamento, e quando ele sai aqui fora, ele não tem esse acompanhamento, ele não frequenta 90 dias, 90 reuniões. Eu amo a Irmandade do NA por conta disso, você entendeu? Porque quando ele vai estar lá, indo para o grupo, ele vai estar junto com os deles, né? Com as pessoas que falam a mesma língua que ele, que Uhum. vai estar dando esse suporte. E o NA, assim, maravilhoso, porque o NA, eles têm muito isso de você ter o padrinho, se você não tiver legal, se tiver embarulhado, você pede ajuda. Então, isso vai ajudar no tratamento. Porque eu falo que é a mesma coisa. Digamos que Deus livre, eu tenha lá um câncer. Eu vou passar no hospital, vou ali fazer o tratamento. Só que quando eu saio, eu tenho que fazer acompanhamento na UBS, sabe? Então, quando o cara tá dentro de uma casa, o cara, a mina que tá lá fazendo um tratamento, quando ele sai, eles vão ter que ter esse acompanhamento aqui fora. E não só ele, a família também. Então, o que você está me dizendo é que quando o cara terminar o tratamento, chegar em casa e falar assim, mãe, eu quero ficar aqui no sofá descansando, tirando umas férias, não é o ideal. Não. O ideal é que ele procure um grupo de ajuda Sim, procure o e um trabalho, trabalho, estudo. comece a ser um membro produtivo da sociedade. Sim. E a família? A família também, a família vai estar. E assim, gente, a pessoa tem que entender, sabe aonde que acontece o maior erro? O Ah, cara cumpriu o tratamento, beleza. Só que é adicto, ele vai ser adicto pelo resto da vida. Porque a partir do momento que ele der o primeiro gole, o primeiro tiro, o primeiro primeiro. trago. Acabou tudo, entendeu? É muito difícil para ele voltar. Porque um é pouco e mil não basta. É, a gente não prega religião, tá? Eu entendo isso, acho que a gente já conversou sobre isso, e sim espiritualidade. É, quando chega pessoas que são muito religiosas, né? A gente explica que é corpo, mente e espírito. Esse entendimento é fácil de falar para essa galera que, poxa, a espiritualidade é boa, mas não é suficiente. Para muitas pessoas podem ser. Sim, Mas para nós, como adictos que têm uma predisposição para as coisas, eu preciso cuidar do corpo, porque ele fica obsessivo e compulsivo, eu preciso cuidar da minha saúde mental e preciso cuidar da minha espiritualidade. sim, O amor exigente, ele também segue nessa linha de que precisa os sim. três. Nós somos totalmente pluralista, né? Então, Aceita qualquer tipo de pessoa sim, lá. nós somos Todos são totalmente. Eu, bem-vindos. eu já falo para todo mundo, eu sou pastora, mas a minha fé é para mim, é o meu particular. Porém, o amor exigente ele é totalmente pluralista. Por quê? Nós estamos num país laico, né? Onde todo mundo tem direito de Sim, professar sua a fé. sua crença. Então, nós estamos ali para agregar, seja ah, o espírita, o kardecista, Qualquer pessoa é qualquer bem-vinda. católico, todos, porque Cada o um tratamento é para todos. e cada um entende o seu poder superior da forma Sim, que ele até porque quiser. nós não estamos ali para falar de religião, E nós sim. estamos ali para falar de qualidade de vida. Então, eu acho esse diferencial que é o fantástico, entende, Tânia? Porque essa pluralidade e aceitar todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, é um ganho violento, porque muitos lugares rejeitam essa galera também, que Sim, não concorda, tem essa restrição que, você gosta de A ou de B, então você tem que gostar de B para frequentar aqui, senão o A não vai funcionar. E no Amor Exigente não tem isso. não, Todo tipo de pessoa é bem-vinda. sim, E dentro desse processo de cada um ter a sua espiritualidade, vocês
mencionam que precisa e deve e é essencial para que tenha Sim, isso na vida, é isso? sim, porque a espiritualidade é tudo, né? Nós sabemos que tem um ser aí que nos rege, né? Que seja o nosso poder superior, né? E a gente fala que não existe ateu. Porque você coloca o camarada dentro do avião lá, na hora que o avião estiver caindo, ele vai falar: Deus, eu quero ver quem é que não vai falar, Deus me ajuda, É né? alguma coisa, né? Na hora do Então não desespero existe total, um né? ateu, né? Mas é isso, inclusive, por eu ser pastora, aconteceu um fato, né? De um rapaz que eu fui numa biqueira falar com ele. E aí ele estava muito ruim, porque o problema dele é alcoolismo, e ele tinha acabado de acordar, eu fui com mais uma pessoa amiga minha, e aí não tinha nem como falar, o cara ficava todo tremendo, né, por causa do álcool. Eu falei para ele: "Entra dentro do carro", ele estava todo sujo, né, eu falei: "Entra dentro do carro", eu levei ele no primeiro boteco, comprei um corotezinho e comprei um cigarro para ele. Aí ele parou de tremer. Aí ele olhou para mim, aí tinha uma outra pessoa lá que é pastor, né, que não entendeu nada. Por isso que eu falo, para você trabalhar com a dependência química, não basta você só falar de Deus. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí, quando eu dei aquele corote para ele, ninguém, até porque a pessoa que estava junto comigo também, ela também é evangélica, ela não tinha entendido a minha atitude de dar um. Tinha como eu falar alguma coisa pro cara que está em abstinência? Não tinha. Não dá. Aí daqui a pouco ele voltou normal e a gente conversou. Aí ele falou assim: Poxa vida, Tânia, só você mesmo para poder me entender. A gente tem que saber. E assim, tem pastores que às vezes a gente até tem uma divergência, não gosto de falar disso, mas é aquilo que eu falo. A gente tem que ter propriedade no que faz, né? E as pessoas acham que o fato de você ter uma religião, você está blindado de uma dependência. Não, é uma doença. Então, a predisposição, ela pode estar em qualquer um. Então, não é Sim. uma questão só espiritual. E sim, mente e corpo Espiritual e também. corpo. Sim, Quando a gente trabalha a dependência química, é o triângulo, tem que né? ser o trio, né? E me fala uma coisa, Tânia, a gente estava conversando aqui que você também já visitou as clínicas, já foi a campo, que nem você acabou de mencionar na Cracolândia e tal. É, vamos falar não só dos homens, mas das mulheres também. Quando você depara com uma situação de familiar ou doente querido que está com esse problema, qual é o maior agravante para a pessoa ter entrado naquele ciclo vicioso? Por que que ela foi anestesiar? Quais foram os gatilhos? Foi uma violência doméstica? Foi uma perda de pai? Foi algo que não entendeu da vida? O que que você deparou? O que que você já deparou dentro da sua jornada que é o maior agravante para a pessoa ter perdido o controle disso ou a família não ter controle do ente querido? O Andy, olha, eu acho que são vários fatores. Inclusive, quando eu estava vindo hoje, né? Hoje eu vim de ônibus e eu estava no trem e eu fiquei olhando que tinha uma mocinha que devia ter uns 12 anos, mais um outro menino e uns outros menores. E eles sentaram no chão do trem e eu fiquei olhando. Aí é muito fácil a gente julgar. Mas eu creio que a. Ai, como que fugiu a palavra agora? É, a pobreza. Eu ia falar uma outra palavra agora que me fugiu. E assim, eu acho que são vários gatilhos, mas eu acho que a desigualdade social, sabe, Você acha que potencializa isso? potencializa demais. Sabe por quê? Agora em dezembro, eu fui com o pessoal do Brasil Sem Frestas dentro de uma comunidade fazer um trabalho, né? Brasil Sem Frestas, porque a gente leva materiais sustentáveis para tampar aqueles buracos dos barracos. Por isso que é Brasil Sem Frestas. E aí tinha uma menina que ela estava com uma capa de plástico, com aqueles plastiquinho bolha que a gente brincava assim, Uhum. e ela fazendo, tia, agora eu sou a princesa, e não sei o quê. Aí você começa a parar, você começa a olhar, a gente também é pobre, mas não tem comparação com aquilo ali, sabe? Aquela miséria. São pessoas que elas não vão ter um acesso. Muito difícil chegar um acesso até eles. Se pra gente que já somos pobres é difícil, imagina para quem tá ali, no lugar daquele, dentro do. Sabe? Olha, se a gente for falar de desigualdade social, de tudo isso, principalmente para a gente que faz um trabalho dentro das periferias, dentro das comunidades, que perspectiva que tem? E o dinheiro vem fácil para eles. O dinheiro do tráfico, sabe?
Que a gente fala tráfico, mas os coitados não são os traficantes, são os sacoleiros, que é o dinheiro que vem mais fácil. Ainda quando a gente está numa onda de ostentação, São que a seduzidos. gente vê os meninos ali, sabe, querendo estar com aqueles cordão, querendo estar com uma roupa legal, querendo estar. Aí são tantos fatores, sabe? Então, eu acho que sim, faz sentido, né, Tânia? E é por isso que esse projeto nasceu, é por isso que eu queria você aqui, porque eu sei o quanto você trata com amor as coisas, o quanto você se preocupa, e a nossa voz, ela precisa chegar nesses lugares mais vulneráveis de informação, seja ela dentro de uma favela, de uma comunidade, seja numa mansão, seja num centro terapêutico, porque histórias como essa, muitas vezes as pessoas não têm essa informação. Né? E muitas vezes ela não entende que existe uma sala própria para o familiar. Ele não tem a informação de que precisa ser cuidado também, que é cuidar de quem cuida. Porque às vezes o cara cuida tanto, que nem você falou, a dependência nos prende tanto e não condiciona naquele anseio de salvar a vida do outro que acaba esquecendo da gente. E dentro desse processo, eu percebi que você realmente trata isso tudo com muito amor. E você comentou que tem uma associação, você é movimentado com outras coisas. Além do amor exigente, você falou que tem umas outras vertentes que você trabalha. Você falou que lá em Guarulhos está em primeiro lugar em violência Contra doméstica a mulher. contra a mulher. Contra a mulher e a É, criança, e né? criança. E dentro desse cenário também existe problemas de dependência química por conta disso. Sim, Você inclusive, se depara também, esse terceiro setor que você comentou, né? sim, é o terceiro setor, né? Que nós somos o terceiro setor, E né? você está à frente disso também. Sim, inclusive hoje à noite eu tenho uma reunião às 19 horas, que é um trabalho, né, da luta pela paz dentro da comunidade, e hoje a gente vai estar debatendo essa situação, porque a gente ficou com dois ganchos para ser resolvidos, né, em dezembro, né? Se a gente trabalha a violência contra a mulher ou a dependência química. Eu falei, vamos trabalhar a dependência química, por quê? Quando a mulher é agredida, o cara chegou em casa bêbado, ele chegou em casa drogado e já vai ter a violência contra a mulher e automaticamente contra a criança. Então, quando você está trabalhando a dependência química, você já está trabalhando também a Já violência está contra a ajudando. mulher. Porque geralmente quando o cara ele agrediu a mulher, ele está, né, é fora de si, ele está bêbado, ou ele Ou está, drogado, alguma sabe? coisa do tipo. E assim vai. Um sonho. O que que a Tânia tem, falar assim, pro teu sonho, queria que isso acontecesse? Qual é uma coisa que um sonho que seria alcançado, que você tá no objetivo de ir atrás hoje? Qual é um sonho que você tem hoje, Tânia? Era de realmente mesmo trabalhar a desigualdade, sabe? Era meu sonho. A desigualdade social, porque assim, às vezes a pessoa acha até que, sei lá, eu acho que a gente que vai nesses lugares, a gente tem um outro olhar sobre a vida, sabe, Andy? Porque, tipo assim, antes eu era aquela mulher que eu gostava de andar tão chique, então, sabe? Eu vejo que é coisas tão fúteis. E a gente olha, a gente que trabalha com famílias, a gente que trabalha dentro de comunidades, a gente vê tanta miséria, tanta coisa, sabe? Tanta coisa ruim que a gente vê que às vezes que com tão pouco a gente pode fazer muito, sabe? Então, eu acho que trabalhar a desigualdade, principalmente na questão ainda do preconceito, que já vem ainda o preconceito, né? Ainda quando você é preto e que mora na periferia. Aí é que a coisa fica feia, viu, Andy? Porque o excluir é Porque, fácil, né? sim, Trazer para perto que é difícil, que a quem não traz benefício, por exemplo, sim, né? Esse entendeu? ponto, Então, o meu acho que maior sonho é que não tivesse, sabe, tanta tanta desigualdade. desigualdade. Eu acho que já teria resolvido a metade das coisas, sabe? Porque quando a gente fala desigualdade, a gente fala em um todo, sabe? E principalmente, que nem eu tô te falando, porque aí já vem o preconceito, o racismo, porque é assim, ó, tipo, hoje eu não vim assim arrumadinha, né? Mas quando, se você, digamos que a Tânia vai lá de Tânia, sabe? As portas não se abrem. Mas quando chega a Tânia, que tá toda bem vestida, toda maquiada, toda arrumada, aquela Muda. roupa, já é uma outra história, sabe? O, É o, assim. o visual influencia muito, não, Sim, não o que entendeu? você tem Pela para questão de se, oferecer, caráter e se tal. entendeu? Então, tudo isso. E tem uma música do Racionais que ele fala, né? É que quando você é preto, você já
Tem que ser tentar Mil ser vezes atrasado, né? Tem isso, que eu fazer amo esse muito mais começo do dessa música. que... E a realidade. Hoje, né, eu tenho muito orgulho de falar, né? O meu filho é um dos maiores grafiteiros de São Paulo, né? Todo lugar que você for aí, para vocês também que estão ouvindo, que vocês vê Monkey aí, em tudo quanto é lugar, tomadas, é o do meu filho, né? Ah, Hoje, que meu legal. filho, ele é super reconhecido aqui em São Paulo, é um orgulho para mim, né? Mas quando meu filho era menor, eu falava para ele: olha, filho, eu nunca deixei meus filhos andarem com roupa qualquer, né? E hoje meu filho é o preto playboy, né? Hoje ele é o preto playboy. Exato. Hoje meu filho tem os dread, mas hoje meu filho é um Todo estiloso, profissional, né? muito estiloso. Mas se fosse antigamente, a polícia ia bater nele, enquadrar ele. Hoje, Paga graças o a Deus, não preço, vai, né? né? Então tem muito dessas desigualdades, sabe? Todo, financeira, de tudo, sabe? Social, tudo, Social, é né? tudo, é horrível. Uma dica, por exemplo, esse vídeo chegou para uma família que se deparou com esse problema. Qual que seria uma dica, primeiro passo ali? O que que aquela família precisaria fazer? Qual é uma dica que você pode deixar para a galera que vai chegar o vídeo ou o corte que seja? Que hoje, assim, que ela vai até. Hoje todo mundo tem acesso à internet, se não tem, o vizinho tem. Vai até lá, procura um grupo de autoajuda. Não digo só Amor Exigente, que existe, outros também, né? Outros grupos, né? Que pode auxiliar. Mas eu, como eh, Amor Exigente, coordenadora, eu vou falar para você que vai lá no YouTube, lá procura um grupo mais perto de Amor Exigente. E lá vai ter o lugar mais próximo onde essa pessoa mora, e vai ter um Vai ter um grupo grupo lá. e que vai orientar. Tem algum número que a pessoa pode ligar ou só joga lá Amor Exigente Quando que põe Amor Exigente, vai já vai aparecer o mais aparecer próximo da onde a pessoa mora. Em todo o Brasil tem. todo o Brasil? Todo o Brasil. Então a dica é, vai para Amor Exigente, para Sim, se desprender da sim. culpa, dos grilhões do E se for um passado. adicto aí também que tá aí, eu peço que procure o NA. Eu acho que o NA está em primeiro lugar para Também atender, ajuda. para poder atender um adicto, sabe? Cara, Porque às vezes também tem caras que saem de uma internação e eles estão procurando um grupo de sobriedade. O Amor Exigente também tem um grupo de sobriedade, né? Mas eu já falo, procura um NA aí, sabe? Porque também é muito eficaz. E o amor, o NA, ele também indica o Amor Exigente para as famílias. acabam se ajudando. Sim, sim. Entendi. Tânia, cara, obrigado por esse espaço, por ter se desprendido lá de Guarulhos para vir até aqui de uma forma abnegada, voluntária, né, para ajudar no projeto e dar uma visão de esperança, que existe sim outras formas de se cuidar, seja da família, seja do adicto, seja dentro ou fora dos centros terapêuticos, né? Então, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu é que agradeço, Andy, pela Espero que oportunidade. realmente tenha ajudado essa galera, tá bom? Muito Obrigado. obrigada, eu que agradeço, Andy. Valeu. Cara, se você gostou desse conteúdo, ficou com a gente até o final, obrigado, né? Compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu like se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão, então vai ser muito bem-vinda. Para você que quer ajudar o pequeno, a gente tem uma plataforma que chama Apoia-se, vai ter um QR Code na tela, você pode colaborar com o nosso projeto para que essa mensagem ela chegue mais longe. Se você é dono de um comércio, você tem um estabelecimento e quer fazer algum anúncio, quer que a gente divulgue seus produtos, a gente tem um espaço também para vocês aqui. Então, enquanto a gente está crescendo, quer crescer junto, acompanha a gente, nos procure, vai ter os links das redes sociais e vão ser muito bem-vindos no nosso projeto. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente. Cola no Andy aí, cuidando de quem cuida. Tamo junto. Obrigado. Yeah.